nós temos agora aqui vamos colocar aqui um assunto que é muito falado e que é preciso, enfim, trazer os exemplos para nos entenderem. Há pessoas que de facto sofrem e não conseguem entender porquê. Têm dores, fazem exames médicos, andam incomodadas e nada se resolve. Ora, há quem encontre a resposta na hipnose. As imagens que vamos ver são imagens de uma sessão de hipnose de regressão e, atenção, são de um vídeo amador, por isso não estranhem a qualidade da imagem. Mas dá para perceber qualquer coisa. Vamos lá. Pode sentir a maravilhosa sensação de seus olhos rebolarem para trás. Uma sensação de relax. E a mão aproxima-se do rosto, lentamente, calmamente. E quando tocar no seu rosto, a Maria vai dormir. Sim. Isso como se fosse assim nesse momento. Mas a minha mãe é muito querida para ele. Ele não gosta dela, repele-a. Não quer miminhos dela, nem quer pôr a mão na barriga. Não quer pôr a mão, não quer sentir. Eu fico sempre muito impressionada com estas imagens. Temos aqui a pessoa que ali estava, que é a Maria do Castelo Biléu. Vem acompanhada pelo psicólogo que estava ali e também a hipnoterapeuta, o Alberto Lopes. E finalmente também temos aqui a Anabela, que já iremos falar com ela. Um aplauso para os três, porque veio a falar aqui de coisas muito íntimas também, não é? Ora, olá Alberto! Júlia, como está? Ora, que olá, bom, Ana. que bom vê-lo. Estamos sempre, de vez em quando encontramos, não é? Verdade, De vez em Júlia, quando de facto. encontramos. A Maria é que eu não conhecia, nunca nos tínhamos cruzado, pois não? Não. Não, pronto. Não. A Maria, ainda por cima, eu fiquei, de facto, muito interessada nesta história porque, normalmente, as pessoas que recorrem a este tipo de terapia não são da sua, digamos, da sua... Por acaso até acho que agora já estão mais parecidas, não? Mas no seu caso é curioso porque é médica. Sou médica. É médica, portanto. E andava muito incomodada. Pois andava à procura de uma solução que a minha medicina clássica, algumas coisas não resolve, daí sempre a minha curiosidade em saber o que é que havia para além da medicina clássica. E comecei a averiguar várias coisas nas medicinas complementares. Mas tinha alguma manifestação física de desconforto? Tinha manifestações de dores nas costas, dores nas pernas, assim, nada enquadrado numa clínica, porque isso, não é, como médica e tudo, fiz os exames todos e tinha que encontrar essa solução. Essas dores predominantemente aumentavam com a ansiedade, uma profissão também um bocado de stress. Claro. E encontrei muitas respostas. Encontrou muitas respostas. Portanto, ouviu falar do Alberto, não é? Muito conhecido. Pois, ouvi falar do Dr. Alberto, entretanto vou à clínica do Dr. Alberto e começo a fazer hipnose com uma hipnoterapeuta. Maria, deixa-me só interrompê-la. É médica. Sou médica, eu tive um percurso assim, sempre trabalhei dentro de um hospital, depois há uns anos procurei... Internista? Sou internista. Procurei também algumas respostas junto à acupuntura, faço um curso de pós-graduação em acupuntura médica. É médica já. aberta às medicinas complementares. Pessoalmente, não é? Isso é uma coisa pessoal, pessoalmente sou, e agora não é só pessoalmente, já somos um grande grupo que realmente tenta buscar outras respostas, porque é assim, nós temos que ver a medicina uma coisa holística. Nós não podemos só estar a tratar o físico das pessoas, temos que tratar a mente, não é? Mas eu estou muito interessada para saber e contextualizar aquilo que vimos ali, porque ali a Maria claramente estava em sofrimento. E, portanto, se calhar é melhor o Alberto ajudar-nos aqui. O que é que estava a passar ali naquele vídeo amador, Alberto? Efetivamente, e peço perdão pelo vídeo amador, foi gravado com autorização. Claro. Aliás, só podia estar aqui se a Maria autorizasse, claro. Efetivamente, eu gostaria que as pessoas lá em casa percebessem que a ideia, para um leigo que veja uma hipnose, a regressão, deve dizer assim, mas aquilo é um bocadinho violento. Não se trata propriamente de ser algo violento. Nós vivemos dramas que aconteceram no passado e nós sabemos que a experiência é um fator determinante do desenvolvimento humano, mas jamais devemos esquecer as nossas experiências. Nós somos o resultado das nossas experiências passadas. E empurrar para debaixo do tapete uma experiência eventualmente traumática do passado não é a solução. Ela vai se manifestar no presente. Claro, mas então vamos cá contextualizar. Isto que está aqui a fazer com a Maria é,
Portanto, uma hipnose de regressão, uma regressão a vidas passadas, não é? Sim, não só, também à infância, há momentos traumáticos da infância e depois vou buscar a origem, eventualmente, numa vida passada. Mas é importante, Angélica, deixa-me só esclarecer isso. Diga. O processo terapêutico hipnótico é nada mais, nada menos do que ajudar o paciente a modificar a percepção do evento relacionado com um trauma. E se eu der aqui um pequenino exemplo muito rápido, que é alguém que passou uma experiência eventualmente traumática no passado e que essa Nesta vida ou noutra? Nesta vida, estou a equacionar nesta vida. E que no presente esteja a viver uma espécie de síndrome de stress pós-traumático. A hipnose faz nada mais, nada menos do que levar à origem do problema, de forma que possamos dar um novo significado às sensações de medo, desconforto, de ansiedade, situações que a pessoa está a viver no presente. Dizer algo do género, não, isto já aconteceu no passado, não me está a afetar. Não é real. A nossa mente inconsciente é uma espécie de armazém que armazena todas as nossas experiências e os resultados E estão com à a vista. hipnose o que é que fazem? Apagam o que lá está? Não. Ou reprogramam Vou pegar no termo, na terminologia da Ana para dizer que efetivamente há uma espécie de reprogramação. Porque a hipnose permite um acesso direto ao inconsciente, aquele vasto reservatório de experiências e saberes que podem fazer uma grande diferença. Há várias abordagens, uma delas é psicofarmacológica, mas nós sabemos onde é que isso nos leva. É um meio para atingir um fim, as pessoas andam alienadas e resignadas. Nós vivemos num latente hospital psiquiátrico na nossa sociedade, não é? A Maria está cheia de vontade de falar. Diga lá, Maria, aquela experiência que está ali... Olha, isto é Claro. um exemplo só, assim, muito que é para as pessoas entenderem. Quando nos morre alguém, não é? Se nós não vivermos aquela morte como deve ser, aquele luto, vamos arrastar, por exemplo, esse luto para uma vida toda. A tristeza que isso nos... A tristeza, a não aceitação, e depois vêm dores, vem as dores, vem o mal-estar, vem o stress, vem a depressão. E o que é? Muitas vezes é preciso pegar nessas situações, ir viver essa perda, e viver o que magoou. Era o que estava a passar ali? Por exemplo. Onde é que estava ali? Tinha ido onde? Ali estava na minha infância. Na sua infância. E estava a verbalizar coisas da infância, Sim, não é? sim. Depois fez uma regressão mais atrás. Depois, pronto, foi todo um explorar da minha infância, de adulto, vamos a todas as fases, e de repente eu vejo uma regressão. Uma regressão mesmo ao passado de Sim, outra vida. outra E o que é vida. que descobriu? Descobri uma morte violenta. Uma morte violenta. Sua morreu de forma violenta? Sim, onde fui espancada. E, portanto, digamos, dores, e vive-se essas dores. É impressionante, mas é verdade. E não há que ter e medo. associou isso Não há às que ter... dores físicas que tem nesta vida Alguma e que a foram. perseguiam ao longo desta Foram. vida. Mas o que é mais extraordinário de tudo é que a Maria tinha manifestações de algumas coisas perfeitamente identificadas. Uma delas era a fibromialgia, que eventualmente podia Não ter. tinha fibromialgia. Ou a psoríase. Tenho uma psoríase também. Que desde que faz isto está muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Portanto, e as dores nas costas? Repare, estamos a falar de doenças psicossomáticas. Quando é tratada a mente, quando é desbloqueado sofrimento, não é? A nível do corpo isso manifesta-se. A gente sabe, olhando para a cara de uma pessoa, sabe ver se ela tem sofrimento. E só os olhos é a expressão. E é isto. Tem que sempre ter em conta. E é isto que nós vamos ter. Deixe-me mirar aquela cara simpática. Acha que as tais dores físicas tinham a ver com o espancamento da vida passada? Sim, fui viver essa situação. Esta situação é vivida desbloqueando as dores. Não é? Desbloqueia. Portanto, O mecanismo resolveu interno o que lá é esse. estava, o que lá estava para trás. Deixa-me ir ali à Anabela. Permite-me só acrescentar uma coisa. Diga. É que isso é vivido na segurança de um consultório, feito por um especialista. Portanto, as pessoas podem dizer que aquilo parece violento. Não é de todo violento. É uma dessomatização de um processo associado a um trauma antigo. E isso é feito em consultório, em segurança. Imagina o que é, temos a possibilidade de sonhar com o nosso problema e as soluções e os recursos para o nosso problema em segurança. Daí que eu considero a hipnose um interessante processo de relaxamento físico e perspicácia mental. Isso é algo que vale a pena Anabela, experimentar. consigo o problema era uma tristeza inexplicável, não era? O que é que sentia? Antes de mais, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. É assim, quando de vez em quando, ao longo das nossas vidas, vamos tendo picos de vida melhores ou piores. E eu, nos meus momentos menos bons, assumo essa tristeza e nunca percebi muito bem. Pronto, e eu estava a sentir essa tristeza que já há muito tempo não sentia. O seu aqui é uma depressão?
Uma coisa desse género? É assim, eu nunca me achei uma pessoa depressiva, nunca fiz depressão, nunca tomei medicamentos, nada Mas estava disso. triste, muito triste. Mas sentia-me muito triste. Claro que isso depois acaba por afetar Outras áreas da sua outras vida, áreas não é? da nossa vida, o nosso lar, a pessoa que mora connosco. E foi porque eu dizia que tinha uma grande paixão pela cozinha. E aí perdi a paixão pela cozinha, perdi a paixão pela comida, deixei de comer, comecei a emagrecer bastante. E há um dia que simplesmente E há desiste, um não é? dia em que... E tinha as pessoas à minha volta a dizerem-me, meu marido, tens de comer, tens de aqui. E há um dia em que há uma brigazita entre nós, e isso foi o desplotar de tudo. Eu só lhe pedi então que me deixasse aquietar no chão, porque eu assumo a posição sentada no chão, a posição fetal, e quero tudo escuro, pronto. Portanto, estava mesmo numa situação de Numa sofrimento. Deixe-me situação. só contextualizar outra coisa que é importante no seu processo, que é a Anabela tinha uma péssima relação com a sua mãe. Uma relação difícil, uma relação... Na infância. Na infância. E, portanto, sim. e isso também lhe dava Era uma coisa que pesava um bocadinho cá dentro. Sim, claro que... Até que É assim. vai ter com o Alberto, será? Sim, sim. Depois tive conhecimento do Dr. Alberto. O meu marido fez lá algumas terapias. Já tinha feito antes. E então, eu disse, então, por que não? Eu também ir, porque também fui curiosa sempre na área do autoconhecimento. E por que não? Eu também ir que é que descobriu? fazer... Como? O que é que descobriu? Sim. Nós, na primeira consulta, é mais a história que nós temos que explicar ao terapeuta. Depois, a ir à infância, ver as idades em que nós sentíamos mais tristes, porque isso é importante, analisar as nossas idades, em que idades é que Começou foi. a sentir-se melhor a partir dessas Exato. sessões exploratórias, é? Começou logo a Sim. sentir melhorias? Sim. E depois vamos à minha infância. Pronto. Mas depois também vão mais atrás, ainda vão a uma vida passada, Quando eu não é? vou para ir à minha infância, não entro na infância, entro logo numa vida passada que me trouxe as respostas que eu queria que para a minha descobriu? infância. Que nessa vida passada eu era uma camponesa e que morava sozinha com uma irmã mais velha. Nas voltas eu vi um castelo e sei que fui convidada a ir para aquele castelo, porque eu era, sei lá, a menina do povo, vamos lá, era assim muito meiga, muito... não foi bem encarado para a minha irmã mais velha, que era mais velha e hostil, e ela não encarou isso bem, porque dizia sempre que eu não podia estar superior. E manifestou o seu desagrado. O desagrado, e depois acabou por me pôr termo à vida. Matou-a. Sim, nessa altura. Depois é-nos feito perguntas e nós, como estamos a viver o processo, nós vamos respondendo. Então essa pessoa era a minha mãe, na Atual. outra vida, a minha mãe atual. Nesta vida, a irmã transformou-se em sua mãe. Nesta vida, a minha mãe. Porquê? Porque eu morro com revolta E é uma do vida que que me não fica bem aconteceu e não resolvida. fica resolvido. Nesta vida veio Eu acho como... que essas idas às vidas passadas acontecem coisas muito difíceis. De facto, é uma questão pertinente. Era um tempo de uma grande violência. Oh, Júlia, diga, se diga, pensamos diga, que nas Alberto. vidas passadas, se recuamos ao passado, a vida humana não tinha muito valor. Não, é verdade. Havia, Não, classe e o contexto estratificada, era isso. Era o contexto estratificada entre as histórico é classes, esse, clero, não é? povo, Claro, clero, a nobreza e o povo que era a base enorme cá em baixo, que não tinha valores. Deixa-me só contextualizar um bocadinho o caso da Anabela. A Anabela, quando estava em situações de stress, ela gerava aquilo que na psicanálise chama-se abreação, isto é, ela assumia a posição fetal e assumia aquela situação de proteção que, de certa forma, gerava na infância. A relação má que ela tinha com a mãe fechava longas horas num quarto e ela, em desespero, ia para o meio da sala e assumia aquela posição. Quando as pessoas pensam, não, aquilo está esquecido, aconteceu há 1 ou 2 anos na infância, não está, não. O resultado da Anabela é exatamente isso. Em situações de stress, em situações... Ela imediatamente fazia o mesmo. Imediatamente ela indica as situações mal resolvidas do passado. Eu sei que o público lá em casa pode estar a perguntar, bom, mas isto não será Perguntem-me para o confabulação? Facebook, vá, perguntem-me. Diga, Alberto, Não diga. será confabulação? Essas vidas passadas não serão desejos inconscientes? Eu gosto de dizer que nós somos o somatório de várias vivências vividas no passado. E essas experiências manifestam-se de forma benéfica ou patológica no presente. Isso é fácil de entender. Não é importante se a história é real
ou não. É importante é que contextualize o processo no presente. Nós jamais devíamos ignorar as nossas experiências Agora, passadas. isto é o diagnóstico, numa sessão de hipnoterapia, é o diagnóstico. E depois, qual é o papel do terapeuta, no caso, para reverter esta situação e para acalmar, limpar, Claro. fazer tábua rasa de tudo? E é importante dizer, e que o público lá em casa perceba, que ir só uma vida passada por si só não está o trabalho concluído. É sempre necessário técnicas pós-regressivas de reestruturação cognitiva. E é preciso fazer um alerta, porque está na moda a regressão. A regressão está na moda e muitas vezes não é feito por pessoas mais competentes. E pode-se deixar até uma mazela bastante psicológica, porque num estado de transe nós estamos num processo expansivo de consciência. E tudo que a mente inconsciente é um terreno fértil, tudo que introduzimos lá vai florescer, para o bem ou para o mal. E é importante alertar as pessoas que normalmente devem recorrer a um especialista. Um especialista. Um bom Deixe-me só especialista. saber uma coisa. A Anabela, entretanto, depois de ter feito este tratamento, que imagino que terá tido mais do que uma sessão, com certeza, melhorou, sente-se melhor. Melhorei. Sim, Está sim. melhor, está? Estou muito melhor. Está ótima, não está nada com a atriz. Não. Embora tenha um ar muito meiguinho, de facto. Esse Trouxe foi- de outra vida. Trouxe. Se calhar tem a eternidade que lhe pôs essa doçura toda. Ainda bem, ainda bem. E a Maria, como é que se sente hoje? Sinto-me bem. Aquelas dores nas costas que eu tinha e ombros desapareceu. E desapareceram. Mas é assim, a coisa acontece acto contínuo? Ato contínuo, quer dizer, a hipnose, portanto, além do diagnóstico, entre aspas, que se vai fazendo ao longo de toda a sessão, depois há, como o Dr. Alberto disse, todas as técnicas pós-hipnóticas. Quais E- técnicas são essas? São aquelas a que são da própria- área da psicologia clínica, sim, é sim. isso? Muitas Também, delas são muitas inspiradas na área delas da são. psicologia, da cognitiva comportamental, da psicanálise, do construtivismo, mas sempre emparelhadas num contexto hipnótico. Sempre que tem seu emparelhadas e efeito. deixando a própria pessoa ver o que é que está a acontecer e comparando as situações, compara-se o passado para o presente. E isso, em hipnose, faz-se assim luz. É do género, agora é que eu percebi porque é que tinha estas dores. tomar da Quer dizer, consciência. isto é tudo feito ali, isto é tudo feito. Mas as pessoas lembram-se, por exemplo, por acaso tenho alguma curiosidade em perceber porque é que a Maria se deixou filmar. Porque é que se deixou filmar nesta sessão? Isto é assim, a gente depois de meio século de existência não tem qualquer Pudor já, medo sim. de transmitir qualquer coisa de bom aos outros. E se realmente esta minha filmagem aqui e estar Ajudou aqui algumas neste pessoas. programa Pelos vai vistos, sim. ajudar as Pelos pessoas, vistos, sim, tenho aqui muitos vai, comentários. vai ajudar as pessoas, então eu estou aqui para Mas abrir lembra-se do bocadinho. momento em que estava a ser Sempre, hipnotizada? Sempre. Mantém-se sempre a consciência, não é? A consciência é mantida. As pessoas pensam que não, a nossa consciência está mantida e eu sou uma pessoa científica de base. E muitas vezes, quando estou em hipnose, estou a pensar assim, ai que giro, está a acontecer isto, olha que disparate o que eu estou a dizer. E depois tento, mesmo dentro em hipnose, É ver um filme? perceber o que se está a passar. Que não deve ser feito, porque às vezes podemos sair de Tem que transe ser feito hipnótico. acompanhado com alguém, como disse. É que o Alberto Ora insiste bem, muito. ora bem. Olha, eu quero lembrar que o Alberto está aqui a falar de hipnose, mas é psicólogo, portanto é um homem com uma larga experiência nestas coisas e, portanto, e tem sido um grande divulgador nestas matérias. Tenho imensos comentários do Facebook sobre isto. Há aqui uma senhora que gostava muito de experimentar, há outras que dizem que já experimentaram. Há muita gente a Elizabeth fazer. Marques, por exemplo, gostava muito de experimentar. E temos aqui um comentário sensato da Toda a Salomé gente de Matos. se pode deixar hipnotizar ou não? Disse Desde muito queira. bem, Ana. Deixar hipnotizar. Ninguém entra em hipnose se não quiser. mim também nunca aconteceu. Ninguém entra em hipnose se não quiser. Mas seria muito interessante. Às tantas um Oh, programa, Alberto, a Ana e a digamos, Júlia. vamos fazer em transe. eu entrar em transe e vir morsa, que é o que eu acho que fiz na vida passada. Se calhar. Podíamos gravar e tudo. Isso é que era gira. Oh, Júlia, eu aceito o repto. Aceito o repto. Olha, ele já a fazer do convite uma certeza. E era um privilégio, Era? de facto. Hipnotizámos Era. as duas ao mesmo tempo. Sim, e acho que tinham até muitas características presentes de Olha, nós temos as duas medo Oh, de Júlia. andar de avião. Deixa-me dizer que eu Resolve-se com concordo. uma ação, é engraçado. Resolve-se. Uma fobia específica resolve-se com uma ação só. Só. Ana, vamos. 2 em 1. O mais Diga, espantoso. Maria. Já não sei. Ficou hipnotizada aqui com o nosso entusiasmo. Não, mas de facto, as fobias também podem ser tratadas, As não é? fobias, se for uma fobia específica, há pessoas que ainda acham que isso é magia. A hipnose não é magia. Disse muito bem a Ana e é preciso que a pessoa queira ser hipnotizada. Exato. Porque ninguém entra em hipnose se não quiser. A hipnose é um estado livre e expansivo de consciência que permite florescer a nossa individualidade. Acho essa expressão linda. Eu gosto de considerar que a hipnose é um ato de amor.
Porque quando a Ana me permite que eu utilize os seus poderosos recursos internos, está-me a permitir que eu chegue ao seu âmago, à sua essência. E esse é um ato de entrega total. E eu sou apenas um facilitador que faço um percurso introspectivo nas trajetórias do seu ser interior. Isso é magia que acontece. Nós podemos utilizar a mente racional com nossas crenças e nossos valores, ou podemos ponderar as nossas crenças, questionar as nossas verdades absolutas e fazer a mudança de dentro para fora. E deixe-me só, Júlia, fazer um apelo para casa. Só para acabar com aquelas ideias. Já não se faz aquela coisa da hipnose? Não. E até é bom a Júlia tocar nisso. Isso é dos filmes. Não, isso é dos filmes. Não é assim. É uma ideia que eu procuro combater há muito tempo com o meu trabalho. Eu não sou vítima de ser tratado, de dizer... Há pessoas que não concordam com as minhas ideias. Mas se nós pensarmos assim, a roda ainda era quadrada. Ainda estávamos nas cavernas. Se calhar tem que haver alguém que pense contra a corrente instituída e que tenha coragem de dizer há uma técnica válida, autêntica, muito meritória e que traz uma lefada de ar fresco às longas, gastas e cansadas terapias O que é que convencionais. queria dizer para casa e depois fala a Maria? Eu queria dizer para casa, era um apelo, Júlia, é dizer ao público lá em casa que faça da sua vida o melhor lugar para se viver. Às vezes, nós conseguimos ser nós mesmos encontrar um sentido para a vida. Às vezes temos que recorrer a alguém, um especialista, que trata não só do corpo, mas também do espírito e permite-me dizer, isso pode ser ortodoxo, da alma. E quando vamos a uma vida passada, nós vamos à essência do ser humano, à alma. Portanto, faça da vida o melhor lugar para se viver e dê mais vida aos anos e não anos à vida. É isso que eu faço esse apelo lá para o público lá em casa. Maria, diga. E neste contexto, e pegando nas palavras do Dr. Alberto, eu considero o ser humano tridimensional. É o corpo, a mente e a alma. E estas coisas têm que ser tratadas. E eu vejo isso diariamente quando contato com os meus doentes. Se só lhes tratar o físico, eles não ficam bem. Eu tenho que ver o que é que está por trás do físico. Eu tenho que ver como é que foi a infância, como é que foi os traumas dos meus doentes para eles poderem dar o seu pulinho e ficarem tratados. Ora, gostei muito de os ter cá. Muito obrigada. Eu só queria dizer mais uma coisa e vamos ter que deixar isto. Nós levantamos agora aqui o véu da hipnose. Muitas pessoas lá em casa estão a ver isto. E eu também estou a fazer o curso e estou a acabar o curso com o Dr. Alberto. E fiquei muito surpreendida quando comecei a ver na net cursos de hipnose de um fim de semana. Isto só para dizer que a pessoa que queira recorrer a isto, que recorra a profissionais, portanto, credenciados, porque hipnotizar até é fácil. O pior é depois as técnicas e o tratamento, é isso tudo. E eu não quero ser responsável de ver aqui alguém que recorra à hipnose e depois chega assim, eu fui hipnotizada, não me aconteceu nada, estou na mesma, não queria isso, portanto recorro a pessoas realmente credíveis. Doutora Maria, muito obrigada. Nada. Muito obrigada, Anabela. Doutor Alberto, Obrigado, até à Júlia. próxima. Muito obrigada.